conversar agora com Cláudio Felizoni, que é professor da FIA Business School. A gente vai falar sobre um assunto muito relevante que tem pipocado nas manchetes aí nas últimas semanas. Felizoni, seja muito bem-vindo, que é sobre a situação das estatais, em particular dos Correios no governo Lula. A gente preparou duas artes para vocês, muito didáticas e rápidas, que a gente vai mostrar antes de começar, até para embasar essa nossa conversa. Esse é o resultado das estatais em 12 meses até agosto, exclui Petrobras e Eletrobras, né, que sempre acaba levando a um erro, mas olha só, elas tiveram receita positiva em 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, aí em 23 você tem um ponto de corte, elas começam a cair de novo, né, 2 bilhões de reais de prejuízo em 23, dobrou 4 bilhões em 24 e quase 9 bilhões até este momento de 2025. Quando a gente olha, foca nos Correios, especificamente, coloca uma lupa sobre os Correios. Olha o que aconteceu, receita positiva de 1,5 bi, depois de 2,27 bilhões em 2020 e 2021, e aí começa a cair. Menos 760 milhões em 2022, 630 milhões em 2023, aí isso dá um salto em 2024, menos 2,5 bilhões de reais, e agora até 2025, dobra de novo, menos 4,300 bilhões de reais. Então, quero começar perguntando ao professor Felizoni o que explica esse quadro mais amplo de uma situação periclitante mesmo, tanto para as estatais em geral e para os Correios em particular. Bom dia, Amanda. Muito obrigado. Veja, as estatais desempenharam um papel extremamente importante na economia brasileira. Na década de 70, foram responsáveis por capturar recursos e investir na infraestrutura brasileira. Na década de 80, tivemos já o início dos problemas das estatais, motivado pela crise da dívida externa, problemas de gestão, corrupção, etc. Na década de 90, tivemos um importante programa de privatização. E nos anos 2000, estes problemas voltaram e emergiram mais fortemente agora, nos últimos anos, em razão, fundamentalmente, de interferências políticas, interferências nos preços destas empresas colocadas, esses preços dos produtos colocados no mercado. Tivemos também uma série de interferências na própria gestão dessas organizações, e isso levou a uma situação absolutamente caótica. Vamos lembrar que a crise dos Correios, o problema do mensalão inicia exatamente em 2005, com a divulgação do problema de corrupção com os Correios. Isso só vem se arrastando e ampliando ao longo destes últimos anos. Quando a gente fala dos Correios em particular, Felizoni, muita gente atribui a taxa das blusinhas, deixou de ser cobrada, aquela taxa das importações baratinhas da China, quando passou a ser cobrada, diminuíram essas encomendas, era uma fonte de receita importante dos Correios, mas se você for olhar o balanço, isso corresponde a mais ou menos R$1 bilhão do prejuízo, e o prejuízo foi muito maior, da ordem de 4 bilhões de reais. Então, se a gente olha especificamente para os Correios, o que justifica esse prejuízo tão grande? Mais, houve um anúncio de que agora os Correios estão aí procurando no mercado, liderado pelos bancos estatais, Banco do Brasil, Caixa, um empréstimo de 20 bilhões de reais garantido pelo Tesouro Nacional. Um empréstimo desse vai resolver o problema? Então, são duas perguntas. Primeiro, o que justifica o prejuízo dos Correios em particular, e segundo, se o empréstimo vai ajudar a solucionar o problema. Um ponto importante é o seguinte: quando você olha os Correios do mundo, você vai ver que existem 3 modelos. O modelo híbrido, o modelo só com empresa pública e um modelo com empresas privadas. 50% dos países você encontra um modelo híbrido. Uns 30% do número de países, empresas, organizações públicas que fazem a distribuição, e apenas 20% com uma preponderância grande do setor privado. Ou seja, num país em que você tem uma larga faixa da população
em condições de pobreza. Vamos lembrar que, no conceito do Banco Mundial, 40% da população brasileira está abaixo da linha de pobreza moderada, né? Você tem uma concentração muito grande de renda, você tem grandes faixas da população assim, em condições muito precárias. A presença do Estado é importante, só que não da forma que está sendo realizado ao longo das últimas décadas. Ou seja, os problemas de gestão têm causado uma série de dificuldades para as empresas, particularmente os Correios. Existe um modelo em economia que nos ajuda a avaliar o desempenho das empresas, pensado da seguinte forma: a estrutura de mercado, que tem a ver com a concentração, as mudanças tecnológicas, seguido pela conduta das empresas, que são as políticas que as empresas levam nos ajustes que fazem dos produtos que compram e dos produtos que vendem, né? São as políticas realizadas pelas organizações. O que nós vemos é o seguinte: do ponto de vista da estrutura, evidentemente, você tem mudanças importantes, principalmente no que diz respeito à tecnologia, que tem afetado os sistemas de distribuição no mundo todo, particularmente a questão da digitalização tem diminuído volumes, etc. Isto explica uma parte, mas vamos dizer, a grande parte da explicação está exatamente na conduta das empresas, ou seja, como as empresas se organizam para oferecer o serviço. Isto impacta dramaticamente, tem impactado dramaticamente o desempenho das organizações, Agora, particularmente os Correios. O que você está falando é que a gente precisaria de uma mudança do modelo de negócios, e isso não está previsto ainda, porque esse empréstimo de 20 bi provavelmente vai servir para tapar o buraco do capital de giro e, de repente, um plano aí de demissão voluntária, custear um plano desse para reduzir a folha de pagamento. Mas não tem nenhuma mudança de modelo de negócio. E tem outros negócios que são muito rentáveis no mundo. A gente pensa nos exemplos da Amazon, do Mercado Livre, né? Quer dizer, há saídas plausíveis e lucrativas, né? Falando em termos de corporação, mas nada disso está em vista. Exatamente. E você mencionou a questão do empréstimo com garantia do Tesouro. Vamos lembrar que a relação dívida-PIB, que em janeiro de 2023 era de 46,92%, passou para 55,72%, ou seja, quase 9 pontos percentuais. Então, garantia do Tesouro significa que, se não pagar, quem vai pagar somos nós, né? E exatamente esse modelo de gestão está completamente sucateado. É preciso repensar da forma como os Correios operam. Evidentemente, isto só nos traz mais dificuldades. Entretanto, há espaço e é importante uma presença do Estado nesta função, exatamente pelas condições econômicas e sociais do país. Isso é muito importante. Deixa eu pegar desse ponto. Você falou que em vários países do mundo, 50% adotam um modelo híbrido, quer dizer, estatal e iniciativa privada. Poderia se pensar num modelo desse tipo para os Correios? Porque é lógico que as pessoas que moram nos rincões do país, ou então a gente tendo uma população de baixa renda enorme no Brasil, como você citou anteriormente, você precisa ter certeza de que essas pessoas serão atendidas pelo serviço de postagem. Isso é fundamental, essas pessoas não podem estar excluídas, né? E muito dificilmente o setor privado teria interesse em atender essas regiões, né? Então, sem dúvida nenhuma, o modelo híbrido é um modelo indicado para as condições do país. Eu queria só também dizer o seguinte, que os problemas das estatais vêm sendo objeto de estudos do Banco Mundial, do FMI, de institutos asiáticos, e mostram o seguinte, de modo geral, né? As estatais, elas apresentam, quando eu digo isso, eu estou dizendo um grande número de países e um número muito significativo de empresas
que estão das estatais, menor eficiência na utilização dos fatores de produção, não é? Menor desempenho financeiro, obviamente, mais dependência de dívida, ou seja, são empresas alavancadas que dependem de recursos e são menos inovadoras e utilizam mais intensamente mão de obra, até por questões de pressão do próprio corpo funcional. Então, estas questões mostram efetivamente que a presença do Estado de uma forma alargada é alguma coisa que compromete o desempenho econômico, financeiro das organizações. A seu ver, só para a gente... pode continuar, Felizone, só para eu lançar a última pergunta, que a gente tem 2 minutinhos. Então, a seu ver, que empresas estatais hoje poderiam ser privatizadas? E quando você fala do modelo híbrido para os Correios, isso implica o quê? Em parcerias público-privadas, em conceder, privatizar uma parte desse correio, dos Correios? O que isso quer dizer na prática? Quer dizer exatamente parcerias público-privadas que permitam uma operação híbrida, assim como existe em outros países, de modo que nós possamos avançar gradativamente para uma operação colocada crescentemente sob a égide do mercado. E sobre as empresas estatais, que hoje, a seu ver, mereceriam ser privatizadas, elas teriam um desempenho melhor no setor privado, as que ainda são públicas, e onde é vital que o Estado ainda mantenha algum tipo de participação no nosso modelo de desenvolvimento socioeconômico e cultural. Bom, os estudos estão mostrando exatamente o seguinte. Eu costumo dizer o seguinte: você sabe que nós vamos ter enchente em janeiro, fevereiro e março. Um tsunami é muito difícil de prever. Os estudos mostram claramente que as empresas estatais, pela presença do Estado na gestão das organizações, nas indicações políticas, na gestão dos preços, acabam sendo muito menos eficientes. Hoje, o mundo é um mundo mais competitivo, muito mais conectado, e isso requer, evidentemente, mais velocidade de resposta, empresas mais inovadoras. Então, a presença do Estado precisa diminuir, mas é preciso manter a função do Estado em áreas onde o Estado se faz absolutamente necessário. No caso, por exemplo, dos Correios, uma das áreas, a área de saneamento, por exemplo, também você tem uma presença importante do Estado, particularmente em algumas regiões.